Vamos conversar um pouquinho hoje sobre uma das virtudes fundamentais para André Comte Sponville, filósofo francês. Na sua obra incrível chamada Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, ele coloca a prudência como uma das virtudes fundamentais. Antes, porém, de analisá-la, ele faz uma reflexão crítica interessante acerca de duas doutrinas filosóficas, doutrinas éticas, por sinal. A doutrina da ética da convicção de Immanuel Kant, que diz que o ser humano deve levar a veracidade de forma absoluta, dizer a verdade apesar dos riscos que essa verdade pode nos trazer. Dizer a verdade sem pensar nas consequências é muito perigoso. Mas para Kant, a verdade é um valor maior. Ele acha que não importa a circunstância nem o contexto, importa que a verdade é um valor ético fundamental, supremo, e que você não deve fugir da verdade. Complexo isso, muito complexo. Max Weber é um grande crítico dessa teoria kantiana. Ele dizia que em muitas situações, a ética da convicção, a escolha sem levar em conta as consequências, pode ser uma grande decoração para um ambiente infernal para o ser humano. Por quê? Porque escolhas mal feitas, escolhas movidas pela arrogância das boas ações, das boas intenções, podem levar a circunstâncias e consequências caóticas, perigosas e trágicas. Max Weber cria ou defende a ética da responsabilidade, onde nós devemos, logicamente, valorizar profundamente os princípios éticos, mas também fundamentalmente valorizar as consequências que nossas ações irão causar. Eu não posso, por exemplo, digamos, num ambiente fascista, onde perseguições são muito comuns, e que nós, em nome de uma verdade, delate alguém ou diga onde determinada pessoa está escondida. Isso, para Max Weber, é um absurdo, para Kant, não. Lógico que, para Max Weber, é fundamental que nós analisemos os resultados das nossas escolhas, porque a prudência, nesse momento, é literalmente uma virtude de uma moral prática, não uma moral idealizada, mas uma moral circunstancializada, uma moral que está submetida a um contexto, ao mundo real. A prudência, então, deve ser, de maneira fundamental, se manifestar da maneira como Aristóteles sempre defendeu. A prudência é a virtude intelectual. É aquela que faz com que nós usemos a nossa inteligência para antecipar o que nossas escolhas podem trazer como consequência. Ora, a prudência, ela não é uma virtude que anda sozinha. Ela está a serviço de outras virtudes. Por quê? Porque é ela que exige uma antecipação do futuro, uma antecipação daquilo que minhas escolhas podem trazer, das suas consequências. Os estoicos, Marco Aurélio, Epíteto, Sêneca, consideravam a prudência uma ciência. A ciência das coisas, a fazer e a não fazer. É claro que não é uma ciência, mas a prudência ela supõe a incerteza das nossas ações, o paradoxo ao qual o ser humano está submetido quando está colocado diante de uma escolha fundamental. É claro, segundo Sponville, que a prudência não é uma ciência,
mas é ela, a prudência, que substitui a ciência quando essa falha, ou quando essa falta, ou quando essa ainda não chegou. A sabedoria jamais poderia prescindir da prudência, e a prudência também jamais poderia prescindir da inteligência. É interessante que para Epicuro, a prudência, ela determina como devemos escolher determinados tipos de sofrimentos para que um outro sofrimento maior deixe de existir. Se eu escolho uma dor menor, eu me livro amanhã de uma dor muito maior e posso trazer para mim um prazer, algo positivo que eu nem imaginava. Para Epicuro, nós podemos controlar o nosso sofrimento utilizando a prudência, fugindo das más escolhas, fugindo das paixões e daquilo que podem trazer resultados negativos para nós e para os outros. Bem, é interessante entender que a prudência, ela não impede o risco, não. E nem sempre evita o perigo, isso é impossível, porque a vida humana é repleta de surpresas, o ser humano é movido por desejo, por paixões e tudo mais. A questão é, quando nós estamos diante de um grande dilema ético, onde nós devemos escolher, a prudência aparece para nós como a alternativa para que nós saibamos como escolher da melhor maneira possível e saibamos também que nossas escolhas devem ser norteadas por determinados princípios e também pela prudência, para que as consequências não sejam desastrosas. É isso. Spinoza dizia algo muito interessante em relação à moral. Spinoza tinha um medo muito grande porque ele passou por um grande... Baruch Spinoza era um filósofo judeu, perseguido pelos líderes das sinagogas, pelos rabinos, foi excomungado, e ele sabia muito bem o poder que o fanatismo tem de destruição em relação aos seres humanos. Ele sabia que o fundamentalismo religioso é perigoso como qualquer outro tipo de fanatismo. E tem uma palavra que ele diz de maneira textual que é caute. Caute significa cuidado. Cuidado com esse tipo de moral que despreza seus limites, que despreza suas incertezas. O fundamentalismo, esse tipo de fanatismo religioso, que não tem limite, porque está cego diante da verdade, ele pode destruir. Ele é destrutivo e perigoso. Todo fascismo, toda visão preconceituosa do mundo das pessoas, a ideia de que o outro é diferente de mim porque não pensa como eu, porque não é como eu, porque não adota meus rituais, porque não acredita no meu Deus, nos meus tambores, nas minhas liturgias e por aí afora, é muito perigoso. E o nosso querido Baruch Spinoza dizia, caute, cuidado, cuidado com essa boa vontade, que não é garantia nenhuma, nem a boa consciência também é garantia, porque o ser humano mergulhado no fanatismo, o ser humano mergulhado no preconceito, o ser humano mergulhado no fundamentalismo, ele é guiado apenas pela cegueira de sua vaidade. Ele não quer enxergar a verdade, de modo algum.
A moral, ela não basta como virtude. Não. É necessário que, além da moral, exista a inteligência e a lucidez. É imprudente ouvir apenas a moral. E é imoral ser imprudente. Ora, a prudência é a virtude que media as outras virtudes para que nós saibamos como nos guiar em relação às nossas escolhas. Não é possível que nós mergulhemos na ignorância de achar que vivemos apenas um instante. Essa é a moral mais perigosa que existe. Nós não vivemos apenas um instante. Nós somos consequências também. O ser humano é temporal. A prudência também é temporal. Por quê? Porque ela está baseada na vida real, naquilo que realmente acontece, sem ficção, sem idealizações, sem fantasias. Somos porque estamos submetidos a códigos, a leis, a regulamentos, a sistemas, a comportamentos que devem ser levados em conta, principalmente no momento das escolhas. Ora, é a prudência, que na Idade Média era considerada a quarta e mais importante virtude cardeal, porque era ela que fazia o meio-campo, a mediação entre as outras. É a prudência que, num determinado momento da modernidade, foi considerada como impossível de se pensar sobre ela, ou que era algo ultrapassado. E é a prudência que, segundo André Comte Sponville, nunca foi tão fundamental para as relações humanas e para as relações dos seres humanos com o mundo, com a natureza e tudo mais. Ora, olha que interessante, quando no Santo Agostinho dizia que o amor é algo fundamental, porém a prudência é aquilo que estabelece uma forma muito mais evoluída de amar. A virtude ilumina o amor. A virtude ilumina as relações humanas. A virtude é um farol incandescente na vida humana. E a virtude, segundo Sponville, deve também iluminar a humanidade. Nunca se precisou tanto de uma luz chamada prudência, num momento tão caótico e tão perigoso. Vivemos a ascensão do fascismo. Vivemos a ascensão do totalitarismo, do desrespeito aos valores humanos, dos desrespeitos aos acordos humanos, aos acordos entre nações. Estamos vivendo um momento grave, gravíssimo, onde a virtude, que é essa virtude, onde a prudência, que é essa virtude que nos faz parar para pensar sobre o que devo fazer e o que não devo fazer, que nos coloca diante desse dilema ético do que é certo ou errado, que exercita o meu bom senso, que nos exercita a pensar melhor. Nunca foi tão importante a prudência para a humanidade. Conversando com uma pessoa, ela me disse esses dias que a ONU não significava nada, que o OMS também não, que esses acordos de Roma sobre a questão ecológica também não. Eu disse, talvez do ponto de vista prático,
ele não tenha tido muita validade realmente. Porém, ele é um limite ético, é um lugar onde as pessoas conversam, estabelecem limites, tentam resolver as questões usando o diálogo, usando o discurso, usando questões humanistas. Quando você rasga todos os tratados, quando você destrói toda a possibilidade de acordo, você reconstrói um caminho perigosíssimo para a barbárie. E eu duvido que alguém, por mais fascista que seja, viva bem num ambiente de profunda violência. A barbárie é perigosa. Civilização se constrói com diálogo, se constrói com a possibilidade de sempre utilizar a prudência como mediadora das outras virtudes. A prudência. Na questão ecológica, que é a questão da vida humana, nós humanos vivemos num planeta pronto para a nossa existência, evoluímos com ele, crescemos com ele, estamos adaptados a ele. Nós precisamos do ar que as árvores, que as matas nos dão, nós precisamos de água pura, nós precisamos de ar limpo, nós precisamos daquilo que o dinheiro não pode comprar, mas que acha que pode, que é o ar, a água e a vida. A prudência deve iluminar também as questões ecológicas, porque a prudência deve ser aquele ponto onde o ser humano deve parar e pensar. Pensar é o ofício humano. Pensar é aquilo que nos faz humanos pensar sobre as coisas. Pensar que o mundo não nos pertence de forma individual, ou apenas a um grupo, ou apenas a um país, ou uma etnia. O mundo pertence a todos nós. O mundo que nós vivemos não estava aqui antes de nós, antes de construirmos a cultura. O mundo, enquanto natureza, estava aqui sem muros, sem cercas, sem mapas. O mundo é nosso. O planeta nos pertence, porque dependemos dele para a nossa vida. E a prudência nas nossas relações com o planeta, nas nossas relações com a ecologia, com a natureza, deve ser o grande guia. A prudência deve ser fundamentalmente a nossa bússola moral para nos guiarmos nesse mundo. Sponville é um excelente pensador, leve, mas ao mesmo tempo de uma contundência tão grande, porque ele consegue atingir o que temos de mais profundo dentro de nós e trazer o que temos dentro de nós para fora. Sponville faz da filosofia o que ela é, no meu entendimento, uma ciência da vida real. Isso é filosofia e é o que Sponville consegue trazer. Prudência para todos nós. Prudência.